Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja com todos. A mulher na religião muçulmana. Se chama a atenção da mulher por causa da sua vestimenta. Mas qual é a vestimenta da mulher muçulmana? Por que ela anda vestida? A orientação religiosa é que as mulheres muçulmanas andem vestidas com um lenço chamado hijab. Isso não é estranho na religião islâmica, porque essa mesma recomendação existe também na Bíblia, existe também em outras religiões. Vemos, por exemplo, as imagens que se conhecem da Virgem Maria. Todas essas imagens estão cobertas com um lenço. A mulher muçulmana, quando ela anda coberta, ela está se protegendo dos olhares e das tentações também. Mas, chama atenção também, será que faz parte da vestimenta muçulmana a burca, o chador, o niqab, que são lenços que cobrem o rosto, outros mostram somente os olhos? Qual é a diferença então? A vestimenta da mulher muçulmana, religiosa, como religião e doutrina, e como costume. O Alcorão Sagrado fala para a mulher se cobrir. Não fala da cor, não fala do jeito, não fala da forma. Somente diz que ela deve estar coberta. Mostra seu rosto e suas mãos. Mas niqab, chador, burca são manifestações culturais e sociais do hijab. Ou seja, existe uma grande diferença entre cultura, costumes, tradições e aquilo como doutrina. Para nós muçulmanos, religião é aquilo que Deus revelou, está mencionado no Alcorão. E costume, tradições é aquilo que seus povos têm em particular. Assalamu alaikum. No Irã, os sentimentos contra Israel e Estados Unidos correm soltos. O símbolo do Domo do Rochedo significa para toda a população muçulmana que a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, está em mãos inimigas. Não são só os extremistas que pensam assim. Mesmo eu, que acredito no lema Sufi Paz com Todos, entendo a paixão que faz com que meu próprio país me proíba de cruzar essa pequena barreira. Estou numa ponte do Rio Jordão e poucos metros atrás de mim está Israel, o país que os muçulmanos chamam de Palestina ocupada. Jerusalém, a cidade que os muçulmanos chamam de Al-Quds, fica a apenas 1 hora de carro daqui. Apesar de estar tão perto e de ser um dos 3 lugares sagrados do Islã, não posso visitá-la. As consequências políticas da ocupação de Al-Quds por Israel tornam impossível a minha peregrinação. E a sensação de injustiça, a frustração que sinto é partilhada por toda a comunidade muçulmana. Os muçulmanos tiveram uma experiência muito amarga com as cruzadas. E hoje alguns entendem a criação de Israel, na Palestina, em 1948, como uma repetição do pesadelo das cruzadas nos tempos medievais. This is Movie Town. The scene is near Jericho, one of the camps for Arab refugees. The story is one of destitution. For these people, as the result of the war in Palestine, have either fled or been expelled from their homes and their livelihood. The Arab refugee problem is a very big one, for those in need are said to number over 500,000.
Quase meio século após a fundação do Estado de Israel, muitos dos palestinos expulsos ainda vivem em campos de refugiados como esses. A vida aqui é dura. Não há nada para fazer, a não ser lamentar o passado e esperar pela liberação de sua terra. Que tipo de futuro esses jovens terão? As Nações Unidas garantem a educação básica e o mínimo para a sobrevivência deles. Mas eles não têm país, levam uma vida miserável e há poucas chances de encontrarem trabalho. É possível que quando crescerem venham a culpar os políticos, o Ocidente e o mundo todo pela sua situação. Para muitos, o Islã é a única certeza e, mais que tudo, esperança. Mas aqui a fé é combinada com um inflamado sentimento de injustiça. Desse modo, não é difícil imaginar que muitos desses meninos poderão um dia ingressar nas fileiras terroristas como soldados do Hamas e do Jihad Islâmico. O Hamas e o Jihad Islâmico são os nomes de duas das organizações terroristas que lutam contra o Estado de Israel. A diferença entre elas e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, mais antiga, é que as mais novas colocaram a questão islâmica na agenda. Se, que Deus não permita, houver um confronto entre o Islã e o Ocidente, é provável que ele se dê em Jerusalém. Isso me entristece, pois o Sagrado Corão nos ensina que os cristãos e os judeus são pessoas do livro e os muçulmanos devem respeitar sua fé. Historicamente, as três fés têm partilhado a mesma cidade sagrada com pouca discórdia entre si. Os muçulmanos lembram sempre que os cristãos e os judeus continuaram a viver e a orar aqui durante os séculos de domínio muçulmano. Na maioria daqueles anos viveram em paz. Agora, até mesmo quando rezam, os soldados israelenses carregam suas armas. A mesquita que os muçulmanos chamam de Domo do Rochedo e os judeus de Monte do Templo, ou simplesmente o Templo, fica no local onde estava o antigo Templo de Salomão, destruído 2 vezes na Antiguidade. Os judeus acreditam que deverá ser reconstruído para saudar o advento do Messias. Mas para os muçulmanos, a área toda é uma mesquita. É Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado no Islã. Surgiram problemas aqui em novembro de 1990, quando os militantes sionistas anunciaram que iam reconstruir o templo. Todos sabem que no Domo do Rochedo existiram 2 templos. O primeiro foi o do rei Salomão e o segundo, o templo de Zubavel e do rei Herodes. Esse é o terceiro templo, que será o último. Estamos aqui desde antes da pedra fundamental que os israelenses, judeus, decidiram colocar no Domo do Rochedo, como a primeira pedra do terceiro templo. A maioria dos muçulmanos estava desarmada, mas travaram uma árdua batalha temendo que sua mesquita fosse destruída. O exército israelense invadiu Al-Aqsa e matou pelo menos 30 jovens muçulmanos. Hoje, milhares de turistas vêm para Al-Aqsa para conhecer a mesquita. Muitos deles não conhecem a história do Islã e seus guias muçulmanos têm tato suficiente para não exibir os buracos de bala que ainda marcam as paredes do domo, sem falar no emblema rabiscado da Hamas, a organização de muçulmanos radicais. Muitos muçulmanos que vêm aqui para orar, quando os turistas vão embora, ficam ofendidos com a invasão do seu lugar sagrado. O
local de orações em Al-Aqsa está aqui há mais de 1000 anos. Muitos dariam suas vidas para defendê-lo. Jerusalém não é a única cidade israelense onde os muçulmanos ressentem-se da ocupação de seus lugares sagrados. A mesquita Ibrahim, em Hebron, foi construída dentro das paredes de um antigo santuário judaico, a Gruta de Machpelah. Esse local é sagrado para ambas as religiões, pois tanto os judeus quanto os muçulmanos acreditam que os patriarcas e as matriarcas do Velho Testamento estão enterrados aqui. De dia, em especial às sextas, é um lugar onde os muçulmanos vêm orar. Para poder entrar, eles precisam ser revistados pelos soldados israelenses. À noite, o mesmo lugar torna-se objeto de peregrinação de estudantes israelenses. As alunas estão alegres, mas nunca vêm aqui sem uma escolta armada. Primeiro, elas ouvem uma explicação sobre a história do santuário. O significado dele para a religião judaica e a identidade nacional é um ponto importante das explicações. Esta foi a primeira aquisição judaica na terra de Israel. O Torá descreve em detalhes a própria Machpelah, os arredores e o andamento das negociações. E tudo nos diz quão importante é esse lugar. Para nós, descendentes de Abrão, Isaac e Jacó. Isso foi há 4.000 anos, mas o povo de Israel carrega consigo essa história. A história dos antepassados e de Machpelah. Carregam consigo há milhares de anos. Qual é o significado de Machpelah? O que significa para o povo judeu essa propriedade através das gerações para vir aqui e rezar? Durante séculos, os judeus foram proibidos de realizar seus cultos aqui, mas os muçulmanos não fazem objeções a que os judeus venham rezar. O que eles temem é que um dia os judeus os expulsem. A constante presença de soldados israelenses, a vigilância permanente, constitui a maior provocação que pode ser feita a jovens que se consideram não apenas palestinos, mas também muçulmanos. E enquanto eles acreditarem que Israel tem o apoio do Ocidente, acreditarão que o Ocidente e Israel estarão unidos contra o Islã. Islã, a religião que foi introduzida primeiramente na Arábia, conta atualmente com 1,2 bilhões de seguidores ao redor do mundo. Como em toda a América, os muçulmanos deste país vêm de todo o mundo. Eles têm um laço em comum, não só na fé religiosa e em suas mesquitas, mas também na história de Mohammed. Todos eles fiam seu comportamento nele, de como ser um cidadão construtivo, como ser um bom pai, como ser uma criança exemplar e como buscar o conhecimento e a verdade. Estes são valores que ficam claros para os muçulmanos na história de Mohammed. No Alcorão, lemos que Mohammed é o melhor exemplo de comportamento para nós.
E é por isso que ele é o modelo de como devemos negociar. E quando numa posição de autoridade, como devemos implementar a lei e a justiça. Mohammed, certa vez, perguntou às pessoas ao seu redor: você ama seu Criador? Sirva primeiro as pessoas ao seu redor. Quero dizer que temos que esquecer este pensamento intelectual a respeito de Deus. Não se prenda ao falar por falar, andar por andar. Você quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Que modo mais nobre para servir as pessoas do que arriscar sua própria vida para as salvar? 11 de setembro mudou o mundo inteiro e também pôs a comunidade muçulmana em evidência. Muitas hostilidades vêm sendo atribuídas aos muçulmanos, mas também é um tempo de transformação. E muitas pessoas estão muito ansiosas para entender o Islã, querendo saber quem é este profeta e o que é o Alcorão, quem são os muçulmanos e como eles vivem. Uma das coisas que o profeta diz é que é nosso dever corrigir as injustiças no mundo. A mudança está em suas mãos. Se você não for capaz, então fale contra isso. Se você não for capaz disso, então sinta-se mal sobre isso em seu coração. Mas esta é a forma mais fraca da fé. Onde quer que possível, o muçulmano deve tentar entrar em ação e não deixar nenhuma injustiça passar sem ser denunciada ou repudiada. Se eu pratico o Islã no trabalho e intervenho no que eu tenho que interferir com relação a qualquer outra prática religiosa, isto torna mais fácil para o próximo muçulmano que vier a bordo. Eles também o respeitam por realizar um bom trabalho, porque o preconceito e mal-entendidos desaparecem. Johnson coordena os serviços sexta-feira e as orações de sextas-feiras no Capitol Hill. O número tem crescido desde que começamos. Costumavam ser 3, 5, 10 de nós. Agora chegam até 40, 50 pessoas, conversando na sala que ocupamos. É revigorante, como encher um tanque de combustível com fé para o resto da semana. A imagem do mensageiro nos dá um exemplo de alguém extremamente bem-sucedido como governante. Não obstante, ele nunca teve sua integridade abalada. Uma das coisas mais importantes para um muçulmano é permanecer em constante pensamento em Allah. O que é nossa obrigação é que façamos orações formais 5 vezes ao dia, pois vivemos em uma sociedade que lhe dá aceitação e reza constantemente por causa de coisas materiais ou realizações. Nós precisamos dessa constante recordação de Allah para nos guiar de volta ao caminho correto. Como alguns dizem, mantendo seus olhos no prêmio, a oração é uma recordação que te trará vitórias e conquistas do dia do juízo final. Embora o Islã não seja a maior fé na América, embora às vezes eu seja ridicularizado, o fato é que eu posso praticá-la. Fazer minhas 5 orações por dia. Era muito mais difícil para o mensageiro de Allah e seus companheiros fazerem isso. Há uma mesquita no coração de Detroit, que foi criada por um homem que criara uma cozinha. Eu quero que as crianças possam ver que isto é parte da mensagem de Mohammed. A maioria que vem para as refeições não é muçulmana. Talvez 1 ou 2 pessoas que vêm são muçulmanas. E com isso sabem ou ficam sabendo quem somos. A mais nova mesquita de Dearborn será a maior da América do Norte, como a primeira mesquita em Medina, que está sendo construída com a ajuda da comunidade inteira. Há um grande sentimento de reverência à mesquita quando a comunidade a constrói.
Pessoas estão cozinhando. Todos os anos, eles contribuem com 50 até 100 mil dólares para a renda e os custos de funcionamento de nossa mesquita. Assim, nós temos a construção desta mesquita e a metáfora deste novo alicerce de se deitar o tijolo. Com todos estes novos imigrantes em Dearborn, e todos fazem sua contribuição. O profeta Muhammad estabeleceu o primeiro centro em Medina para muçulmanos, e esta foi sua mesquita. E não era um lugar só para muçulmanos orarem ou oferecerem sua súplica. Era um centro para a comunidade inteira. Era o quartel-general do profeta. Ele se tornaria um juiz e resolveria problemas entre as pessoas dentro da mesquita. Assim, recebia delegações, declararia guerra ou paz. A mesquita servia a propósitos múltiplos para o profeta Muhammad. O primeiro passo na viagem da reforma é começar com si próprio. Se você quer reformar a sociedade, que você deve se reformar primeiro. E isso é basicamente o significado de jihad. Jihad é um termo que tem sido usado equivocadamente. Não há absolutamente nada no Islã que justifica a reivindicação de Osama Bin Laden, Al-Qaeda ou outros grupos semelhantes que o invocam para matar civis inocentes. Isso é, sem dúvidas, um crime sob a lei islâmica. Os atos de violência terrorista que aconteceram em nome do Islã não só estão errados, mas são contrários ao Islã. O profeta diz: se você estiver plantando uma árvore e o fim do mundo vier, você termina de plantar a árvore. Continue em frente. Você deve manter sua vida de acordo com o que você acredita e, para mim e outros, tentar evitar que isto jamais aconteça novamente. Esta paz é a regra dourada do Islã. É a base das relações entre pessoas. Isto significa não prejudicar outras pessoas no Islã sem nenhuma vingança ou retaliação por dano. Este é o porquê de eu responder através das declarações que Muhammad fez. Tudo que nós temos do profeta e tudo que nós temos da palavra de Deus são, de fato, palavras. Nós não temos nenhum quadro, nós não temos nenhuma estátua. Tudo que nos resta são palavras. Nós podemos pegar estas palavras e, pela arte da caligrafia, podemos fazê-las mais vívidas, mais acessíveis. Para Mohammed Zakaria, as palavras são como bases de forma da arte. Para prevenir a idolatria, Mohammed proibia, através da revelação, a criação de qualquer imagem do profeta ou de outros profetas. A caligrafia, então, tornou-se a forma mais alta da arte do Islã. Entre o texto sagrado que Zacarias escreve está o Hilal, um retrato em palavras do profeta, transmitido por Ali, a quem foi solicitado descrever o profeta. Sua face não era estreita nem era completamente redonda, mas era um pouco arredondada. Quando ele olhava para alguém, ele olhava com sua face diretamente virada para ele. Quem o via inesperadamente se sentia parte dele, e quem se associou a ele o amaria fraternalmente. Qualquer um que o descrevesse diria: eu nunca vi antes tamanha luz, que a paz esteja com ele. Eu acredito que esta narrativa é como ter, por um pequeno momento, o profeta perto de você, de forma que você pode olhar para isso e pode pensar nisso de vez em quando. Khadija é uma inspiração porque, apesar de viver em uma sociedade dominada pelos homens, ela era trabalhadora. Portanto, podemos traçar alguns paralelos para as mulheres modernas compararem e aprenderem do exemplo dela. Tem a ver com certas leis islâmicas e como conciliar essas coisas. E estes são alguns dos conflitos, como dizemos. O fato de que eu já fiz esta caminhada ajuda um pouco a aconselhar estas pessoas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Muhammad
É o tipo de pessoa que combina as dimensões política, militar, social e religiosa em modos intelectuais de vida, de maneiras que são importantes para nós, no século XXI, que estamos lutando para viver vidas completas. Se eu tivesse conhecido o profeta Muhammad na rua, eu acho que eu o reconheceria. E da mesma maneira, ele conheceria a todos nós. A beleza disto é que nós vivemos nossas vidas através dos exemplos dele. Nossa reverência é para Deus e nossa referência é a dele. Assim, a maneira como eu caminho, falo, e como eu me comporto, e como eu trato meu marido, e como trato minha mãe e meu pai, e como eu me comporto como irmã e filha, e enfermeira e uma grande amiga e uma vizinha. Isso é o nosso profeta Muhammad em ação. A história do profeta Adão, que a paz esteja com ele. Alá seja glorificado, criou a terra, levantou as montanhas, fez correr os rios, fez crescer as árvores e colocou no fundo da terra todo o sustento que mais tarde serviria ao ser humano. Depois disso, Alá, com seu poder, criou os 7 céus, o sol e a lua. Depois criou os anjos para o adorarem e o louvarem. Então a Terra foi criada antes dos anjos? Sim, Ahmed. Histórias animadas sobre o Islã. Muçulmanos espalhados por toda parte. Há 8 anos atrás, lideramos um ataque para derrotá-los e afastá-los daqui. As águas de Zamzam. Obrigada, Deus, por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos.